Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para finalizar a leitura deste livro maravilhoso, Como se tornar um líder servidor, os princípios de liderança do monge executivo. Estamos no capítulo 9, o capítulo que vai falar sobre motivação e outras coisas fundamentais. Vamos tentar finalizar nesse único vídeo aqui e depois vamos ter uma formiga aqui no meu celular, meu Deus. E depois nós vamos ter aí outros livros que nós também vamos compartilhar, talvez até num formato um pouco diferente, mas depois a gente fala sobre isso. Beleza? Então vamos lá, capítulo 9 sobre motivações e outras coisas fundamentais. Vai começar com uma frase de Bob Nelson dizendo a seguinte afirmativa: você obtém o melhor esforço dos outros não por acender uma fogueira sob seus pés, mas por atear um incêndio dentro deles. Então ele já começa dizendo que não é aquilo que a gente coloca no exterior ali para gerar o melhor das pessoas, mas é aquilo que a gente gera dentro deles. Isso é extremamente real e muito profundo também. Então vamos lá para a leitura deste livro. Deixa eu arrumar aqui, acho que vai ficar um pouquinho melhor. Vamos ver se assim fica melhor. A maior parte das pessoas concorda que a motivação é um componente importante da liderança. Como as ações humanas são impulsionadas pelas consequências do comportamento, quando alguém é recompensado por ter agido de determinada forma, a tendência é repetir a ação. Já quando o comportamento é punido ou ignorado, ele tende a cessar. Então ele está explicando aqui para nós que motivação é um componente importante da liderança. Ele vai explicar que as ações humanas elas são impulsionadas pelas consequências do comportamento. Ou seja, quando você é recompensado, você tende a fazer mais, e quando você é punido, você tende a cessar. Inclusive, isso é uma forma de criar hábitos, tá? Hábitos Atômicos vai dizer isso. Ele vai dizer a seguinte questão, que quando você cria uma recompensa, você termina de fazer o hábito e cria essa recompensa, ou enquanto você está fazendo, você tem a tendência de repetir. Então, por exemplo, toda vez que eu terminar de ler um livro, eu vou comer uma comida que eu gosto muito, eu vou em tal lugar, eu vou fazer tal coisa que eu gosto muito. Você vai ter a tendência sempre a estar lendo livros, e você precisa fazer isso. Talvez você faça micro coisas, então ao final de cada capítulo, se eu ler um capítulo, eu vou poder assistir o episódio da minha série favorita. Enfim, esse tipo de coisa ajuda bastante você a repetir hábitos, principalmente coisas que liberam dopamina. No caso da liderança, o elogio ou alguma coisa da linguagem de amor da pessoa vai ajudar ela a continuar aquilo. Então, motivar as pessoas é algo muito importante, tá? Diante das evidências, muitos deduzem que motivar as pessoas consiste em usar estratégias de recompensa e punição. Não podia estar mais longe da verdade. Vixe. Por isso, decidi aproveitar o último capítulo deste livro para tratar desse assunto tão pouco compreendido. Sugiro, inclusive, a incorporação de fragmentos do que chamo de os princípios, que é a caixa de ferramentas do líder servidor. Então ele vai trazer para nós esses princípios. Quando pergunto à audiência de meus seminários como um líder as motiva e entra em ação, inevitavelmente recebo a resposta clichê: basta aplicar o bom e velho chute no traseiro. Trata-se de uma reação primitiva. É verdade, mas ainda muito usada. Embora o discurso oficial na maioria mostre um tom politicamente correto, abre aspas, não é preciso chutar as pessoas para motivá-las. Afinal, já estamos no novo milênio. Basta implantar um plano justo de pagamento por desempenho. E é isso que realmente motiva as pessoas à ação. Fecha aspas. Na discussão sobre que tipo de motivação funciona melhor, a maior parte das pessoas não percebe que está falando sobre dois lados diferentes da mesma moeda. Você pode distribuir chutes no traseiro de maneira positiva ou negativa, mas a verdade é que este método de manipulações comportamentais pouco tem a ver com motivação. Então, chutar a bunda das pessoas não é motivação, tá? Dá um empurrão, né? Suponha que no momento de fraqueza você permita que sua mulher compre um cachorrinho da raça Poodle. Poodle. É Poodle isso aqui, né? Acho que sim. Deixa eu ver. É inevitável que um dia você encontre o Poodle refestelado numa poltrona predileta. Refestelado? Eu vou ter que descobrir o que essa palavra significa, mas eu acredito que seja ou porque ele arranhou toda a poltrona, ou porque alguma outra coisa aconteceu. Para afugentá-lo, você lhe dá uma palmada com o jornal
com o jornal. Ofendido, o poodle late, mas obedece. Pergunta: você motivou o poodle a sair da sua poltrona? Deve ser esparramado, né? Da sua poltrona? Então a pergunta: você motivou o cachorro a sair da sua poltrona? Posso ouvir alguém respondendo enfático: pode apostar que sim. Na realidade, o único motivado nessa história é você, que quer tirar o poodle de seu lugar predileto. Ele prefere continuar deitado confortavelmente e subirá de novo ao acolchoado da poltrona assim que você sair de casa. Depois de vários confrontos com o poodle, sua mulher ameaça abandoná-lo se você não parar de bater em seu precioso bichinho de estimação. Resultado: cada vez que encontra o poodle na poltrona, você o suborna com um pedaço de carne, o que faz com que o animal caia fora de bom grado. Pergunta: será que você agora motivou o poodle? A resposta continua a ser a mesma que antes. Você ainda é a pessoa mais motivada. Porque, afinal de contas, continua querendo tirar o poodle da poltrona. O poodle ainda quer deitar ali e fará de novo muito em breve. Então ele começa a trazer para nós esse conceito de motivação, que é trazer algo dentro da pessoa que vai levar ela a agir de acordo com aquilo que você quer, tá? É claro que essa questão de recompensa e punição, ela funciona para os hábitos e até ela funciona para que as pessoas entendam que as coisas são boas. Mas quando nós estamos falando de motivação, motivação não é de fato a pessoa agir, mas é ela realmente encontrar aquilo que vai mover ela fazer de bom grado. A ideia aqui é que quando ele chegasse, o poodle, por querer que ele sente, por querer que as coisas aconteçam daquela forma, simplesmente já saísse, tá? Então eu acredito que é isso que ele está querendo dizer aqui para nós. Então vamos lá. Então vamos entender o que é motivação. Tópico: a verdadeira motivação. Não podemos falar de forma objetiva sobre motivação enquanto não compreendermos que a verdadeira motivação consiste em manter pessoas entusiasmadas, querendo agir e dar o melhor de si à equipe. Motivar é influenciar e inspirar a ação. Então, o que é motivar? É influenciar as pessoas e inspirar elas a agirem. Lembre-se de que não podemos mudar ninguém, e sim influenciar suas futuras escolhas. Isso aqui é muito importante. Você não pode mudar ninguém, mas você pode sim influenciar nas suas futuras escolhas. Isso vale para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para o seu patrão, para os seus avós, para as pessoas do seu trabalho, seus colegas de equipe. Você pode influenciar as pessoas, tá bom? Subornos e punições são soluções de curto prazo, não alcançam a mente e o coração das pessoas. Peter Drucker tem uma frase interessante sobre isso. Os aumentos por mérito são sempre apresentados como recompensas por um desempenho excepcional, ou seja, eles se tornam um direito adquirido. Com isso, negar um aumento por merecimento ou conceder apenas um pequeno aumento torna-se uma punição. A crescente demanda de recompensas materiais está rapidamente destruindo sua utilidade como incentivo e instrumentos gerenciais. Então ele está dizendo aqui que a verdadeira motivação é inspirar, e essas coisas que eles estão fazendo não são. Gratificadores versus motivadores. Quando Frederic Herzberg, acho que é assim, coordenou uma pesquisa sobre motivação de comportamento no trabalho, que classificou os resultados como gratificadores ou motivadores, muita gente teve dificuldade para compreender e aceitar essas descobertas. Na categoria gratificação, ficaram aqueles incentivos dados pela empresa para as pessoas que trabalhem satisfeitas. Também são chamados de fatores de manutenção. Os salários, benefícios, condições de trabalho e outros elementos básicos de segurança e higiene. A equipe de Herzberg concluiu que o simples aumento de um item gratificador depois que a pessoa já está satisfeita não a motiva a trabalhar com mais afinco. Exemplo: será que os funcionários que consideram justos os benefícios da organização trabalharão mais se o plano agora oferecer atendimento veterinário? Na verdade, se a pessoa não estiver satisfeita com um desses fatores de manutenção, pode ficar totalmente desmotivada. Os estímulos motivadores, por outro lado, incentivam as pessoas a colocar mais energia, esforço e entusiasmo em seu trabalho. Nessa categoria estão incluídos conceitos como reconhecimento, elogio, apreciação, oportunidade de crescimento, desafio e satisfação no emprego. Herzberg descobriu que aumentar uma desses itens faz com que as pessoas se
superem. Gente, uma coisa muito importante aqui, que não é exatamente o que ele está dizendo, mas vou dar minha opinião aqui. Quando você é líder, você precisa recompensar as pessoas na linguagem de amor delas. É isso que as motiva, isso é motivador. Se é palavra de afirmação, faça a palavra de afirmação, elogios na frente dos outros. Se é tempo de qualidade, dê um dia de folga para ela. E assim você vai recompensando as pessoas de acordo com aquilo que elas gostam. E isso faz muita diferença. Porque se você só trazer para as pessoas aquilo que você acha que é legal, como sempre dinheiro é importante para quem? Né? Para algumas pessoas. Mas com o tempo, a pessoa ela não quer mais fazer esforço para ter aquele valor. Então, igual hora extra. Né? Eu trabalhava num lugar que sempre oferecia hora extra para o pessoal. Muita gente não queria. Muita gente não queria hora extra. Por quê? Porque eles não queriam ter que trabalhar mais por aquele valor. Você está entendendo? Então, dinheiro não é sempre o suficiente. Tá? E aqui ele está trazendo para nós algumas coisas, como reconhecimento, elogio, apreciação, oportunidade de crescer na empresa, desafio, satisfação no emprego. Então essas coisas, elas motivam as pessoas a entregar mais, tá? Mais evidências. Então vamos lá para esse tópico agora. Estudos recentes mostram um nítido contraste entre o que os gerentes percebem como sendo mais importante para os funcionários e o que de fato é mais valioso para eles. Basta perguntar aos gerentes o que eles querem do trabalho. A grande maioria diz dinheiro, promoção ou oportunidades de crescimento e segurança no emprego, nesta ordem. Quando se faz a mesma pergunta aos funcionários, dinheiro aparece, em geral, na 5ª ou 7ª posição. Isso aqui parece mentira, mas a maioria das pessoas, antes de querer ter um salário melhor fazendo a mesma coisa, elas queriam que as coisas funcionassem de outro jeito. Porque se funcionassem, elas ainda estariam satisfeitas com o mesmo salário. Porque o problema quando a gente fala assim, eu queria receber mais, é por conta do trabalho que a gente faz muitas vezes, tá? Não é sempre, tem lugares que realmente a gente queria ganhar mais, mas eu já trabalhei em lugares que eu queria ganhar menos desde que mudasse o sistema. Eu não me importaria, porque a questão não era dinheiro, era o jeito que a coisa funcionava, que era assim, para mim, era insustentável, tá? Então vamos lá. Outros fatores como plena apreciação do trabalho realizado, sentir-se por dentro das coisas, chefe compreensivo para os problemas pessoais e segurança no emprego têm uma classificação mais alta do que a remuneração. Em 1996, a Associação Nacional de Estabelecimentos de Ensino realizou uma pesquisa sobre o que era mais importante para os estudantes que entravam no mercado de trabalho. Em ordem de importância, aqui está o resultado. Então vamos lá. Eles fizeram uma pesquisa para os estudantes que entravam no mercado de trabalho. Primeiro lugar, gostar do que faz. Em ordem de importância, tá? Segundo lugar, usar suas habilidades e capacidades. Terceiro, crescer e se desenvolver no campo pessoal. Quarto, sentir que faz algo importante. 5. Receber bons benefícios. 6. Ser reconhecido pelo bom desempenho. 7. Trabalhar num local agradável. 8. Receber um salário generoso. E 9. Trabalhar em situações orientadas para a equipe. Muita gente considera esses estudos uma compilação de obviedades. É possível, mas quem as coloca em prática? A maioria das empresas não se mostra dispostas a fazer o esforço necessário para atender às necessidades e motivações das pessoas. Como prova a pesquisa coordenada pelo professor de administração General Graham, da Universidade Estadual de Wichita, que descobriu que o estimulante profissional mais poderoso é o elogio público e por escrito, por parte dos gerentes. Entre outras manifestações citadas como altamente motivadoras estão a promoção por desempenho e as reuniões para elevar a moral. Graham, não sei como é que fala o nome desse cara, gente, comparou esses resultados com estudos feitos por associações de funcionários que mostram um quadro desolador em termos motivacionais. 58% raramente recebem agradecimentos de seu gerente por um trabalho bem feito. 76% raramente recebem agradecimentos escritos de seu gerente.
78% raramente recebem promoções baseadas no desempenho. 81% raramente recebem elogios públicos no local de trabalho. E 92% raramente participam de reuniões de elevação de moral. Graham, eu vou falar assim o nome dele, tá? Concluiu. Parece que as técnicas que têm maior impacto motivacional são as menos praticadas, muito embora sejam de uso mais fácil e menos dispendioso. Ou seja, gente, se as pessoas, quando fizessem um bom trabalho, o chefe, o gerente lá parasse e falasse: "Oh, muito obrigado pelo seu empenho, pelo seu esforço, parará, parará, parará", a pessoa ia ficar muito mais feliz. Entende? Então, assim, escrever, olha, parabéns pelo que você fez e tal, 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 isso é muito importante. Tarana. As pessoas querem reconhecimento. Sabe? Olha, se você trabalhar certo, se você fizer um bom trabalho e se desenvolver, você vai ganhar uma promoção. A pessoa ela vai se esforçar. Entende? Então são coisas básicas, mas que a gente não vê as pessoas fazendo. A gente vê as pessoas fazendo outras coisas. Mas quanto custa você elogiar alguém, gente? E isso, deixa eu falar algo muito sério para você aqui, aproveitando essa oportunidade, não vale só para o local de trabalho, isso vale para a sua casa. Você brigar com os seus familiares para eles fazerem coisas, faz eles fazer menos. Enquanto se você sempre elogiasse quando eles fizessem, ia fazer eles fazer mais, porque elogio libera algo no cérebro e ele quer repetir. Só que isso, gente, é a longo prazo. Talvez seja igual o cachorro, você quer bater nele. Mas você precisa na sua casa com os seus filhos, é a obrigação deles fazer aquilo. Mas se você elogiar, eles vão repetir. Então arrumou o quarto, não ficou tão bom, mas parabéns por ter arrumado, feito isso. Espera. De novo, você já ensinou como faz? Beleza? Tá vendo que tá negligenciando alguma parte? Às vezes reforça o ensino. Mas não fique criticando. Elogie, tá bom? Isso é uma tática muito boa. Vamos continuar. Mesmo com todas essas comprovações empíricas sobre a importância do reconhecimento profissional, a maioria dos gerentes ainda se recusa a agir com base nessas evidências. Há um antigo provérbio que diz: o salário é meu direito, o elogio é o seu presente. Pelo visto, conceder uma bonificação ou dar uma bronca é infinitamente mais fácil do que fazer um elogio construtivo, específico, ou mesmo promover elogios públicos. Até pouco tempo, era alvo de chacota o tipo de reunião vibrante de reconhecimento e elevação moral feita por empresas servidoras como Mary Kay e Walmart. Hoje em dia, parece que ninguém mais está rindo. Gente, por que essas empresas conseguiram por um bom tempo dar continuidade? Porque elas motivavam as pessoas, elas promoviam as pessoas. Quanto mais você trabalha, mais promoção você vai ter, mais recurso você vai ter e principalmente reconhecimento. E isso é muito sério, tá? Próximo tópico, só com o dinheiro na frente. Os céticos são muitos e para eles tudo funciona na base do só com dinheiro na frente. Em geral, eles me procuram no final dos seminários para comentar, abre aspas. Esse negócio de elogio e reconhecimento é ótimo, mas não passa de cortina de fumaça e jogo de espelho. No final das contas, o que realmente importa é o dinheiro. Não deixe que eles o enganem, Jim. Não me entenda errado. Concordo que o dinheiro é importante. A remuneração do funcionário deve ser justa. Você não precisa pagar os maiores salários da cidade, mas também não deve pagar os menores. Depois que a remuneração é percebida como justa e a necessidade básica é satisfeita, seu valor motivacional diminui bastante. Ou seja, né? O dinheiro ele existe. Ninguém vai trabalhar de graça. Você tem que pagar de forma justa. Mas outras pessoas também pagam. Então, a maioria das empresas, elas pagam o salário justo. Então, esse é um critério básico. Mas ele não é único para a continuidade das coisas. John, nossa gente, mas que nome? Katzenbach, sei lá. Coautor do livro The Wilson, nossa gente, vamos ler aqui em português. A Sabedoria de Equipes. O coautor do livro Sabedoria de Equipes diz o seguinte, abre aspas, o dinheiro pode atrair e manter as pessoas, mas raramente é o que motiva para a excelência. Dinheiro pode fazer a pessoa continuar? É claro, faz a pessoa continuar, faz a pessoa estar ali, mas motivação, gente, não tem. A pessoa não faz o melhor, ela não faz com excelência, ela não trabalha o máximo que ela pode.
porque ela não recebe algumas coisas, tá? Como mencionei antes, trabalhei muitos anos como consultor trabalhista em Detroit. Envolvi-me nos ambientes mais hostis que você possa imaginar. Mas, sempre que perguntava aos funcionários qual era o problema, o que você acha que eu ouvia? Adivinhou? Dinheiro. O presidente, supervisores e até o Chuck da empilhadeira me dizia que tudo era apenas uma questão de dinheiro. Mas quer saber a verdade? Nunca era sobre dinheiro. Gente, isso aqui é muito real. Eu trabalhei na empresa, né, graças a Deus, eu saí. Mas uma das coisas que o pessoal mais ficava chateado é assim, o dinheiro é um problema? Ele é. Mas a pessoa estava ali e ela permanecia com aquele salário. O que fazia a pessoa reclamar do dinheiro era o dia que o chefe reconhecia alguém de forma injusta. Então ele beneficiava alguém que não merecia, mas não dava de livre e espontânea vontade, ou não elogiava pessoas que estavam ali fazendo incessantemente. Isso magoava demais as pessoas. Se essa chefe, né, que a gente tinha, ela elogiasse, ela falasse, ela trouxesse algumas palavras melhores, gente, ela tinha um time sensacional, de verdade, um time muito bom, mas o jeito que ela motivava eles, que fazia não ser melhor ainda. E aí eu falava, meu Deus, mas tudo bem, isso aqui é real, eu já vi isso acontecer na prática. É com todo mundo? Não, mas eu já vi isso aqui acontecer na prática, tá? E talvez você também já tenha visto. E se você não viu, comece a reparar. Levei muito tempo para chegar a essa conclusão, mas agora sei que as questões trabalhistas estão sempre ligadas a problemas de relacionamento. Tudo que envolve gente é problema de relacionamento. Dinheiro era uma reclamação concreta. Ai, perdão. Enquanto sentimentos e questões morais como confiança, apreciação, respeito, gentileza, dedicação entrava naquela área em que caras durões têm dificuldade para falar. No fundo, porém, o recado para a empresa era o seguinte: não confiamos mais em você, pois você não põe mais nossos interesses em primeiro lugar. Não aprecia o que fazemos aqui. Você pode agora tratar com aqueles caras do sindicato. Eles falarão por nós. O exemplo vale para o casamento, que é uma microempresa de duas pessoas que se unem para um propósito comum. Nos Estados Unidos, cerca de 50% dessas microempresas vão a pique. Sabe qual é a razão número 1 do fracasso? Dinheiro. É comprovado. Os divórcios, em sua maioria, aqui 50% nos Estados Unidos, no Brasil, quando fazem a pesquisa, diz que até mais, eu não tenho certeza, as pessoas alegam que é por dinheiro. Não é. Tá? Não é. Tá? As dificuldades financeiras são indicadas como motivo principal da falência dos casamentos americanos. Pergunta, você acredita nisso? Eu não. E eu acho que você também não acredita. Se você acredita, gente, é porque você não está estudando sobre gente. Você vai ver que não é esse o problema. Você vê que pessoas, elas ficam junto, passando necessidade. E por estarem juntos, elas ficam ali firme. O dinheiro não é o problema, quando se tem as outras coisas, tá? Que nós vamos ver aqui. Se assim fosse, as camadas mais pobres da população apresentariam uma taxa de divórcio muito superior. Mais do que isso, eles seriam incapazes de ter um casamento feliz. A verdade nua e crua é que os casamentos acabam em consequência de relacionamentos mal sucedidos. Mas é mais fácil e menos doloroso apontar para um culpado que não pode se defender: o dinheiro. Tópico: o que motiva os voluntários? Já que não tem dinheiro, não é mesmo? Se você ainda está convencido de que o dinheiro que motiva as pessoas, então responda a seguinte pergunta: como as organizações de voluntários mobilizam seu pessoal? Abre aspas. Como fazem para persuadir pessoas a empenhar seu tempo, talento e outros recursos em uma causa sem receber qualquer dinheiro em troca? Numa igreja que eu frequentei durante certo tempo, conheci um homem de meia idade, super motivado. A qualquer hora que eu passasse pela igreja, lá estava pintando o campanário, aparando o vasto gramado, cuidando das flores ou de uma porção de outras coisas. Por acaso conheci o seu empregador. Quando comentei como ele se mostrava dinâmico na igreja, ele me deu outra perspectiva. Abre aspas. Se ele fosse um pouco mais preguiçoso no emprego, acho que seu coração pararia. Fecha aspas. O que motiva aquele homem se esforçar tanto na igreja, mas não no trabalho? Trata-se do típico exemplo de liderança servidora que identificou e atendeu às necessidades específicas. Peraí. Quando comentei como ele era dinâmico na empresa... Ah, tá.
por acaso, conheci seu empregador. Então ele foi conversar com o empregador desse cara e o empregador disse que se ele fosse mais preguiçoso do que ele era, o coração pararia. E aí ele fala, ué, mas por que na igreja ele, né, fazia isso? Trata-se do típico exemplo da liderança servidora, que identificou e atendeu às necessidades específicas. O pastor não tinha poder sobre ele, mas desenvolvera autoridade, entre parênteses, influência. Outra motivação é que ele passou a acreditar que estava envolvido em alguma coisa especial. Isso atendia às suas necessidades emocionais e o motivava à ação. O mais importante é que ele recebia regularmente elogios públicos à sua contribuição. O pastor costumava agradecer durante os sermões, dizendo coisas como: viram o jeito como ele encerou os bancos? Abre aspas. Em suma, as pessoas se importavam com ele, o respeitavam e valorizavam. Sentia-se necessário. Havia excelência em tudo o que fazia na igreja. Por fim, ele fazia parte de uma comunidade especial com a qual podia compartilhar suas alegrias, sonhos, pesares, preocupações, sem medo de ser ridicularizado ou condenado. Ele fora treinado para amar as pessoas em sua equipe, cuja companhia apreciava intensamente. Em resumo, ele se sentia seguro ali. As empresas mais bem-sucedidas compreendem e se esforçam para satisfazer as necessidades mais profundas que todos os seres humanos partilham. Entre elas, abre aspas. Antes de falar das necessidades, gente, isso aqui é muito importante. Tem pessoas que se esforçam muito na igreja e não se esforçam no trabalho. E a diferença é o líder que elas têm. Como elas se sentem servindo em ambos os lugares. Você precisa dar significado, você precisa dar propósito para as pessoas. Elas precisam se sentir parte, seguras, pertencentes, sabe? Elas precisam sentir que elas fazem parte de fato daquilo. Que aquilo não é um momento da vida delas, mas que aquilo faz parte da vida delas. Sabe, não que seja de fato, mas elas precisam se sentir assim. E de fato faz, é uma parte importante. Elas entregando as habilidades, o tempo, o esforço dela ali, né? Mas vamos lá. As necessidades. Primeiro, a necessidade de uma grande liderança. A necessidade de significado e propósito. A necessidade de ser apreciado, reconhecido e respeitado. A necessidade de fazer parte de alguma coisa especial e a necessidade de entregar uma entidade assistencial. Gente, isso aqui é muito importante. Se você não criar essas coisas, se não tiver isso, as pessoas dificilmente elas ficam. Dificilmente elas entregam mais, dificilmente elas se importam em crescer e se desenvolver. Mas vamos para o próximo tópico. Desenvolver grandes líderes. Então agora a gente vai desenvolver cada uma dessas necessidades. Vamos supor que você abra uma empresa em que o principal patrimônio é um equipamento de alta tecnologia totalmente automático, que, além de controlar a linha de produção, embala, rotula e endereça o produto para remessa. O problema é que seu negócio para se ele quebrar. Não há dúvida que ele é o seu maior patrimônio. Então, se você tem uma máquina que faz tudo, se quebrar, você quebra. Então, esse é o maior patrimônio. Você precisa decidir quem vai operar essa máquina high-tech, a fim de garantir que tenha sempre um desempenho de alta produtividade. Seu novo funcionário vai realizar a manutenção preventiva de forma a evitar qualquer paralisação. Quem você pretende contratar? Quem tiver mais experiência? Quem sabe o melhor operador de empilhadeira não é uma boa opção? Ou mesmo o cunhado puxa-saco? Que tal enviá-lo depois para um seminário sobre liderança? Nada disso. Contrate o melhor técnico que puder encontrar e o incentive a investir na melhoria contínua de suas habilidades. Você deve inclusive pagar pelo melhor treinamento e desenvolvimento disponível. Não vale a pena poupar despesas quando se precisa contar com a melhor pessoa possível para cuidar de seu maior patrimônio. Se você toma decisões estratégicas em sua empresa e concorda que a liderança é identificar e satisfazer necessidades em seu pessoal, qual é a maior necessidade de sua equipe? Eles precisam da melhor liderança e dos melhores técnicos para atender às suas necessidades. As grandes empresas compreendem este princípio. Lembre-se de que não há pelotões fracos, apenas líderes fracos. Isso aqui é muito importante. Então, se você tem uma máquina que ela é o maior patrimônio, você vai contratar qualquer pessoa, sem conhecimento, sem habilidade, sem nada?
como exemplo aqui do cunhado puxa-saco? Não. O que você vai fazer? Você vai contratar os melhores. Então, você precisa contratar os melhores líderes. Pessoas que estão buscando se desenvolver, crescer e liderar as pessoas. Porque não há pelotões fracos, há líderes fracos. Mais um fato sobre o desenvolvimento de líderes servidores. Aprendi no curso básico de RH há mais de 25 anos que a pessoa mais importante para garantir um relacionamento positivo com os funcionários é o supervisor que está na linha de frente. Ouvi essa afirmação muitas vezes, mas nunca acreditei nela realmente. Sempre achei que era alguém do RH, possivelmente o gerente geral ou mesmo o presidente. Depois de todos esses anos, adivinha o que acho agora? A pessoa mais importante para manter um relacionamento cordial e positivo com os funcionários é o supervisor que está na linha de frente e ponto final. Ele que tem um contato direto. Não tem como. É claro que a pessoa do RH pode ter uma personalidade extrovertida, assim como o gerente geral pode ser uma mulher de princípios firmes e o presidente ter uma personalidade afável. Mas a realidade para as pessoas mais simples é o supervisor direto. Se tiverem um péssimo chefe, então elas têm um péssimo emprego. E fim da história. Lembre-se de que 2/3 dos funcionários não deixam a empresa, deixam o chefe. Então ele está dizendo para nós que a chefia é muito importante, ter bons líderes é muito importante. No caso aqui, o supervisor é a peça mais importante, porque ele está no relacionamento direto com as pessoas, tá? Crie significado e propósito. Então vamos lá. Os seres humanos têm um profundo anseio por significado e propósito em sua vida e retribuirão a quem os ajudar a atender essa necessidade. É muito importante você explicar o que a pessoa está servindo ali. Qual é o propósito daquilo? E mostrar para ela que ela faz parte daquilo e que aquilo também é o propósito dela, gente. Quando você traz senso de propósito para as pessoas, elas fazem as coisas muito mais motivadas. Elas querem acreditar que o que estão fazendo é importante, que serve a um desígnio e que agrega valor ao mundo. Elas querem sentir isso, elas querem mesmo. Inclusive, deixa eu até anotar uma coisa aqui sobre essa questão de o porquê nós fazemos as coisas, tá? Então, quando você agrega, fala para a pessoa que é importante o que ela está fazendo e que agrega valor ao mundo, ela se sente muito mais motivada, tá? No fundo, as pessoas anseiam por uma vida significativa e satisfatória. E é por isso que procuram por alguma coisa especial que a faça aflorar o que elas têm de melhor. De preferência, elas buscam uma harmonia entre seus valores pessoais e os valores de sua organização. O líder precisa assumir esse lado missionário e mostrar os valores da empresa, o que ela preza, o que tenta realizar e a quem serve. De certa forma, o líder indica a conduta e o acompanhamento que a equipe tem de assumir, sem esquecer o que cada pessoa tem de especial e o que é especial no trabalho que realizam. Mesmo os funcionários que realizam as tarefas mais simples devem dizer sem hesitar porque é importante o que sua empresa faz e como isso melhora a condição humana. Se você não conhece o significado de propósito de sua empresa, trate de buscar respostas para essa questão. Cada empresa atende uma necessidade da sociedade. Caso contrário, ela não existiria. Seu propósito pode ser simples, o de atender essa necessidade melhor do que qualquer outra. No mínimo, ela proporciona sustento aos funcionários e suas famílias, o que já é uma nobre missão. Então, toda empresa tem um propósito e toda empresa está tentando satisfazer uma necessidade da sociedade, tá? Já é por si só bom que ela proporcione sustento aos funcionários e tudo mais. Só de sobreviver ali e fazer isso já é ótimo. Mas toda empresa ela quer servir de alguma forma. Então, por exemplo, minha família tem uma pizzaria de delivery. Então, minha mãe sempre fala: qual que é o nosso propósito? Levar alimento às pessoas, satisfazer a fome. Então, nós estamos ali para satisfazer a fome, para, né, a pessoa está com fome e a gente vai suprir essa necessidade dela. E por que isso é interessante? Porque todas as pessoas, existem vários moradores de ruas, mendigos, pessoas que mendigam na rua, que passam lá na pizzaria. Nós não damos dinheiro, mas nós damos um pão com presunto, né? A gente fala que é a jantinha, que é o lanchinho, para todos eles. Nós não negamos isso para nenhum deles. Então, qualquer pessoa que passe lá, que diga que está com fome,
e quer uma janta, que não tem condição de comprar algo, a gente dá esse pão, passa na chapa, né? E dá esse pão para eles. Por quê? Porque o nosso propósito é satisfazer a fome. Mesmo que a pessoa não tenha condição de pagar, ela não vai ficar com fome se ela passar ali, porque ela vai ser satisfeita. Então, por que a gente faz isso? Porque isso faz parte do nosso propósito. Então, tem pessoas que passam ali todas as noites. Tem noite que a gente fala que a gente tem essas pessoas fixas, são em média 5, 6, 10 pessoas, mas 5 ali são sempre fixos. Então, eles passam ali nos dias certinho, pede a janta deles, come, né? Às vezes a gente dá um molhinho para eles, ou um ketchup, alguma coisa para incrementar ali, mas eles sempre têm aquilo, né? Por quê? Porque esse é o objetivo. Então, saber o propósito da empresa move não só uma coisa, mas move o todo. E isso é muito importante, tá? Mas vamos continuar lá. Mesmo os funcionários que realizam as tarefas mais simples devem dizer, sem hesitar, por que é importante o que sua empresa faz e como isso melhora a condição humana. Ele tem que saber, né? Por quê? Porque isso motiva, tá? Se você não conhece o significado e o propósito de sua empresa... Ah, perdão, eu já li isso. Já. Trata de buscar a resposta da questão. Cada empresa... Isso. Se você se comporta com paixão, vai contagiar seu pessoal. É vital articular de modo convincente como a sua empresa torna o mundo um lugar melhor. Então você precisa, né? Uma empresa com princípios que todos compreendem e nos quais acreditam vai além do objetivo de curto prazo, que é aumentar o valor das ações. Sei que é difícil ouvir isso, mas, abre aspas, aumentar o valor das ações, fecha aspas, não é uma missão muito inspiradora para a maioria das pessoas. Então, se você é líder de equipe, você precisa saber motivar as pessoas. Tem equipe que sempre tem essa questão de objetivo, cola na parede, fala, mas se não segue esses objetivos, esses princípios, gente, isso aí vira balela, tá? No livro Feitas para Durar, práticas bem-sucedidas de empresas visionárias, James Cole e Jerry Porras, P-O-R-R-A-S, como fala isso? Não sei. Dizem o seguinte sobre as grandes empresas. Abre aspas. Elas visam ao lucro, é verdade, mas também são guiadas por uma ideologia básica com valores e um senso de propósito que vai além de pagar dinheiro. Então, as empresas que são bem-sucedidas e visionárias, elas visam lucro? Sim, mas elas não param aí. Elas também são guiadas pela ideologia básica com valores e um senso de propósito que vai além de apenas ganhar dinheiro. É o lance da aviação lá. Não é só sobre dinheiro. Existem outras coisas que estão envolvidas. Então, esse senso de propósito, ele precisa estar ali. Ele precisa acontecer. E ele precisa ser claro. O senso de propósito da empresa e da pessoa dentro daquele setor. Ela precisa saber o que ela faz, a importância dela, quando ela não está ali, o que acontece, então qual que é o papel dela, né? E você falar dessa importância para ela. É a história do cara que estava faxina na NASA, e aí um presidente vai lá visitar, eu não lembro o nome daquele presidente, não sei se é o Kennedy, enfim, acho que não. É o... eu não lembro o nome dele. Mas ele vai lá na NASA, né, e aí o cara tá lá e ele fala assim, o que o senhor tá fazendo aqui? Aí ele fala, tô ajudando um homem a ir à Lua. É simples. Ele sabe que a empresa que ele trabalha está levando o homem para a Lua. Limpar a empresa é um papel muito importante, porque você precisa estar num ambiente limpo, aconchegante, né, trocar do lixo e tudo mais. Isso é uma parte fundamental, essa questão. E ele está lá, e ele sabe disso. O que eu estou fazendo? Estou ajudando um homem a ir à Lua. Assim como o cientista, assim como o outro, cada um cumprindo o seu papel, no seu nível de importância, mas todos ali são importantes para a missão. E ele tinha isso claro. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa gerar, tá? Respeite as pessoas. Então, eu vou tentar acelerar aqui que a minha leitura já começou a ficar embaralhada. Como líderes, temos a responsabilidade de providenciar um ambiente saudável para os nossos funcionários. Então, nós, como líderes, temos essa responsabilidade. Nós estamos falando sobre respeito, tá? Respeite o seu pessoal. Faça um elogio sincero e específico sempre que for merecido. Reconheça suas realizações e recompense a excelência. Com isso, você vai demonstrar que está sinceramente interessado neles como pessoas, não apenas no que podem fazer por você ou pela empresa.
Não há maior prova de respeito do que ajudá-los a desenvolver o caráter e a querer sempre o melhor. Isso aqui é sério. Você vai elogiar as pessoas, respeite. Não elogie uma pessoa já pensando que isso é simplesmente uma forma de ter um retorno melhor. Meu, você viu o que a pessoa fez. Seja sincero. De verdade, respeite as pessoas. Tenha isso dentro de você. Hoje em dia tem muita gente que é desrespeitoso, é sem educação. Eu não sei se o contrário de não ter respeito é ser sem educação, eu acho que não, mas enfim. Mas de verdade, respeitem as pessoas. Valorizem as pessoas. Seja sincero e se interesse pelas pessoas. Você é líder, essa é a sua função. Então para de ser mesquinho e desrespeitoso com as pessoas, como se todo mundo ali tivesse para te servir. Isso é horrível. Cuidado com isso, tá? Aprendi que existe uma pergunta no inconsciente coletivo a que o líder precisa responder com frequência, se não diretamente a cada funcionário, pelo menos por meio de ações. Essa pergunta é simples, abre aspas. Você está contente porque estou aqui? Além disso, use sempre pequenas cortesias como, por favor, obrigado, desculpe, eu estava enganado e o que você acha? Seja o primeiro a falar quando passar por alguém no corredor e encontre alguma coisa positiva e animadora para dizer às pessoas. Uma das necessidades mais profundas do ser humano é a de ser ouvido. Desenvolva a habilidade de fazer perguntas generalistas que não possam ser respondidas com um sim ou não. Aqui estão alguns exemplos. Então ele vai falar para nós uma pergunta básica. Você está contente porque eu estou aqui? Isso é sério, a gente precisa falar para a nossa equipe que eles são importantes, que a gente está feliz que eles estejam ali, que eles agregam. Isso é muito importante, tá? Eu tô falando como se eu já fizesse tudo, mas eu também tô aprendendo, tá? Mas isso é real, né? E, cara, por favor, obrigado. Gente, parece assim, quase que... Ah, nada a ver. Mas eu trabalhei num lugar com uma outra pessoa, né? Nós fazíamos a mesma função e revezávamos. Quando eu trabalhava, eu sempre falava obrigado, por favor. Sempre, apesar de ser o trabalho da pessoa, eu sempre agradecia. E aí, o que a pessoa que trabalhava comigo fazia? Ela, de livre e espontânea vontade, ela me ajudava. Então, eu praticamente não precisava trabalhar. Quando ela trabalhava com a outra pessoa, o que ela fazia? Ela atrapalhava o serviço da outra pessoa. Além de não ajudar e não fazer praticamente todo o serviço que ela poderia fazer, ela ainda se negava a fazer o serviço dela, atrapalhando a outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa, apesar de às vezes falar obrigado, a pessoa falava as coisas, dando ordem, como se ela fosse superior a outra pessoa. Entende? E essa pessoa sentia assim. Porque o obrigado não era um obrigado, sei lá, natural, enfim. Eu não sei explicar para vocês. Mas essa questão do respeito, esse, por favor, obrigado, valeu e tal, e você reconhecer as coisas, gente, faz muita diferença. Parece que não, mas realmente faz muita diferença. As pessoas, elas querem ser desejadas ali. Elas querem ser reconhecidas. Eu vejo isso, eu vejo isso na prática. No trabalho que eu tenho feito, eu faço bicos para os meus pais na pizzaria deles, para eles poderem ter folga, né? E aí, as pessoas, elas agem diferentes. Eu não pago o salário delas. Elas não precisam me agradar. Mas alguns funcionários, eles me agradam por causa do jeito que eu falo com eles. Diferente dos meus pais. Então, assim, são detalhes pequenos? São detalhes pequenos. Todos são assim? Claro que não são todos, é um ou outro. Mas para a gente entender a diferença que existe nas pessoas, por conta da forma como a gente convive com cada uma. Isso aqui é real. E eu vejo isso aqui na prática, tá? Além da equipe que eu lidero também, que a gente vai percebendo isso aos poucos, né? Mas vamos lá. O que você mais aprecia no trabalho? Então, aqui estão, vamos lá. Desenvolva a habilidade de fazer perguntas generalistas, que não possam ser respondidas com sim ou não. Aqui estão alguns exemplos. Então, vamos lá. O que você mais aprecia no trabalho? O que mais o frustra no trabalho? Quais são os obstáculos que estão atrapalhando o seu desempenho, impedindo que você mostre o melhor de sua capacidade? Como você avalia o feedback que está recebendo sobre o seu trabalho? Fale-me de sua família. Quais as suas necessidades que não estão sendo satisfeitas? Se puder mudar apenas uma coisa em seu trabalho, qual seria? Ao longo do último ano, quais as realizações que mais se orgulha e por quê? Que aspecto de seu desempenho você acha que precisa melhorar?
Que objetivo você tem para os próximos 12 meses? Como mediria esse objetivo? Que ideias você tem para ajudar a melhorar seu departamento? Que ideias você tem para ajudar a melhorar a organização? Como avaliaria o compromisso de seus colegas de fazer um trabalho de qualidade? Como avaliaria sua satisfação no emprego? Como avaliaria meu desempenho como um líder? Em termos específicos, como eu poderia melhorar como líder? O que você faria diferente se fosse o líder? Como posso apoiá-lo melhor? Como a organização pode apoiá-lo melhor? Que perguntas você tem para mim? Com que frequência você acha que deveríamos ter uma conversa sobre trabalho? Fale-me de sua vida, carreira antes de vir aqui. Mantenha a disciplina até que esse comportamento se torne um hábito e você não precisará mais tentar ser um líder. Você já terá se tornado um bom líder. Então, fazer perguntas, conhecer as pessoas, saber o que está passando na cabeça das pessoas, não apenas ter umas respostas dizendo eu fiz as perguntas porque eu tive um sim ou não, mas realmente conhecer e ver essas respostas de forma um pouco mais profunda. Então vamos lá. Exija excelência. Estamos acabando, glória a Deus. Uma coisa é certa, as pessoas querem fazer parte de algo especial. Pode ser uma empresa de que possam se orgulhar, em que os padrões de admissão e a expectativa cotidiana sejam elevadas e as pessoas fiquem felizes quando vão para casa à noite porque se sentem fazendo a coisa certa. Então, uma coisa é certa, as pessoas querem fazer parte de algo especial. E pode ser uma empresa de que possam se orgulhar. Muitos gerentes têm medo de exigir excelência porque acham que isso afetará as pessoas, afastará as pessoas. Pelo menos essa é a desculpa apresentada. O que eles não sabem é que a excelência afasta os medíocres, assim como a mediocridade afasta os competentes. Você precisa exigir a excelência, porque isso vai afastar os medíocres. Quando as pessoas começam a alcançar objetivos e obter resultado, seu nível de confiança sobe. Elas passam a fixar objetivos ainda maiores para si mesmas e para a empresa. Esse comportamento torna-se contagioso, o que é um ingrediente essencial para ser o melhor. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu lidero um grupo, de voluntários que dão um curso. E aí, no começo, eu exigi algumas coisas deles. E eles começaram a ficar chateados, bravos, dizendo que eu estava tentando padronizar do meu jeito o que eles estavam fazendo. E é engraçado porque, assim, se fosse isso, meu jeito funciona. E funcionava melhor que o deles. Então não tinha por que eles ficarem bravos. Mas qual que era o problema? Eles não estavam conseguindo atingir isso. E aí eles estavam se sentindo mal. Mas não era esse o objetivo. O objetivo é que eles alcançassem aquilo que o próprio curso e aquilo que a gente faz fosse feito. Não era o meu jeito. É o jeito daquilo que eles estão fazendo. Mas isso é muito engraçado, porque isso é real. Teve algumas pessoas que não querem fazer daquele jeito. Elas vão embora. Elas vão embora. Outros, apesar de não entender e às vezes ter toda uma questão, com o tempo eles vão entendendo que existem algumas coisas que eles precisam fazer e que precisam ser feitas. Então, realmente, quando a gente exige a excelência, a gente vai afastando a mediocridade, tá? Isso é importante. É claro que isso precisa ser feito de uma forma processual, mas isso acontece. Eu, inclusive, preciso voltar a exigir a excelência. Os líderes eficazes são sempre Nossa, li tudo errado. Vamos lá. Quando as pessoas começam a alcançar objetivos e obter resultados, seu nível de confiança sobe. Elas passam a fixar seus objetivos maiores para si mesmas e para a empresa. Esse comportamento torna-se contagioso. Eu já li isso, tá? É um ingrediente essencial para o melhor. Então, isso também é importante. Porque se você exige excelência, isso vai contagiando as outras pessoas. Elas vão se sentir mais confiantes. Elas vão vendo que elas conseguem fazer melhor. Isso é importante, tá? Os líderes eficazes estão sempre procurando melhorar. Sua determinação em ser os melhores inspira as pessoas ao redor a se elevarem a níveis nunca antes sonhados. Um dia vão olhar para tudo o que construíram e indagar. Como tudo isso aconteceu? Pense na sensação de orgulho, realização e confiança que vem junto com a palavra sucesso. Você teve algum filho que fizesse parte de uma equipe campeã? Por acaso precisava motivá-lo a ir aos treinos e aos jogos?
É claro que não. A excelência torna-se a sua própria motivação e acende o fogo interior. Líderes eficazes estão sempre procurando melhorar eles e ajudar a sua equipe a melhorar. E aí, quando você faz parte de algo que é bom, você não precisa nem ser estimulado a estar ali, você quer estar ali. Isso é importante, tá? Construção da comunidade. Há pouco tempo conheci um capitão reformado do Corpo de Fuzileiros Navais. Como a reputação dos fuzileiros como instituição formadora de indivíduos altamente qualificados, disciplinados, dedicados e dispostos a tudo pela equipe sempre me fascinou, percebi que era minha chance de conferir algumas ideias sobre liderança. Fiz uma pergunta simples. Como ex-fuzileiro, você pode me explicar como a instituição consegue fazer com que cada um se empenhe em ser o melhor? Ele me ouviu com toda a atenção antes de responder. Para começar, Jim, não sou um ex-fuzileiro. Não há um ex-fuzileiro ou um antigo fuzileiro. Podemos ser da reserva, veteranos de guerra ou o que for. Mas, quando você se torna um fuzileiro, será sempre um fuzileiro. Caraca. É fácil explicar porque somos os melhores. O Corpo de Fuzileiros Navais é um clube exclusivo, com elevados padrões de admissão. Quando você se torna um fuzileiro, passa a ter orgulho do que é. Nós representamos a honra, o dever e a dedicação, o que nos oferece propósito e significado. E depois que você assume o compromisso de representar essas coisas, prefere morrer a não defendê-las. Finalmente, eu diria que a maior de todas as motivações é o amor e respeito que os fuzileiros sentem uns pelos outros. A última coisa que você quer fazer com um fuzileiro é decepcionar seu pelotão ou seu companheiro. No fundo, Jim, não nos empenhamos tanto pela bandeira ou pelo sargento, mas pelas pessoas que você tanto respeita. A construção de uma comunidade consiste na criação de um ambiente saudável, em que pessoas podem viver e trabalhar sem barreiras e distrações desnecessárias, né? Muitas empresas conseguem criar um ambiente em que as diferenças sociais, políticas, éticas, raciais e outras são superadas em nome de um objetivo comum. As barreiras sugam a energia positiva das pessoas e da empresa. Obviamente, uma comunidade não é um lugar sem conflitos. Afinal, quando duas ou mais pessoas se reúnem para um propósito, uma coisa é certa: haverá conflitos. Entre parênteses, especialmente se for uma comunidade saudável. Gente, vai ter. Conflito tem que ter. Se não tiver conflito, não vai crescer. O interessante é transformar a comunidade num local onde os conflitos são solucionados e os participantes aprendem a não evitar as divergências, mas a ter respeito e escutar e ser assertivo uns com os outros, a ser abertos aos novos desafios, a valorizar a diversidade que existe em qualquer equipe saudável. Bom, só parando para fazer um comentário. Então ele vai dizer o que é um fuzileiro naval. Não existe fuzileiro naval. Existem várias coisas que eles fazem, mas o principal é o amor e o respeito. E não pelas coisas, mas pela equipe, por aquilo que é construído naquele lugar. Você não quer decepcionar a sua equipe. E, gente, isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Construir uma comunidade é como construir um lugar em que as pessoas se sentem seguras para ser o que são, em que ficam livres para empenhar toda a sua energia e recurso em coisas grandiosas. Pense como poderíamos ser criativos e inspiradores se pudéssemos superar a maior das barreiras desnecessárias que erguem em nosso caminho. Imagine como seria maravilhoso trabalhar em conjunto na busca de soluções. É raro uma comunidade se desenvolver por acaso, embora aconteça em momentos de crise. O problema é que assim que a crise passa, as antigas barreiras voltam a surgir. A comunidade saudável se desenvolve a partir de relações saudáveis, de princípios como a regra de ouro, a comunicação assertiva, o desenvolvimento da confiança e outros que já analisamos. Mike, treinador do time de basquete da Universidade de Duke, há 24 anos alcançou o recorde de 601 pontos marcados contra 176, o maior score do basquete universitário americano nos últimos 20 anos. Questionado sobre o sucesso, ele fala sobre a influência da mulher
e das 3 filhas. Ao longo dos anos, as meninas me expuseram a um ambiente que partilham seus sentimentos. Tento ensinar meus jogadores a fazer a mesma coisa. Abraçar, chorar, rir e partilhar. Se você cria uma cultura em que isso é permitido, passa a ter alguma profundidade. A dinâmica que permite que grupos como o curso Delle Cartier, Alcoólicos Anônimos e Vigilantes do Peso alcancem resultados espantosos, faz com que os membros ponham de lado suas divergências, falem sobre o que realmente importa. Então, como que eles conseguem? Eles fazem com que os membros ponham de lado suas divergências e falem sobre o que realmente importa, sobre sentimentos e essas coisas. Quando grupos aprendem a remover as barreiras que se erguem no caminho das relações saudáveis e a viabilidade da equipe é absolutamente impressionante a maneira como cresce e se torna uma equipe eficaz, capaz de alcançar resultados concretos. Então, quando essas barreiras, essas questões, essa vulnerabilidade, essa pessoalidade acontece, a gente cria uma comunidade. Então, isso é muito importante, tá? O que dizer dos jovens de hoje? Ouço queixas frequentes de conflitos de gerações nas empresas. Gerentes com os mais de 50 anos reclamam que esses garotos não são leais, são egocêntricos e por aí afora. Deixa eu só fazer um comentário antes, né, sobre essa questão de comunidade. Isso é real. Eu lidero um grupo, né, e aí, nesse ano, nossa temática foi unidade, e isso foi muito importante. Por quê? Porque a gente foi criando uma comunidade mesmo, um lugar onde a gente compartilha nossas orações, nossas lutas, e uma vez por mês nós fazemos vigílias. É muito importante orar. Mas o que eles mais fazem é compartilhar coisas. Então a gente precisa dessa manutenção, de cafés, de coisas que fazem eles estar unidos e compartilhar os seus problemas. Porque é isso que está fazendo eles crescer. Não como necessariamente a comunidade em si, mas como pessoas. Né? Isso desenvolve eles se sentem melhores, eles mudam coisas na vida pessoal deles, porque eles compartilharam decisões com a gente, ou lutas. Isso é muito legal, tá? Mas vamos lá falar dos jovens, né? Eles são egocêntricos e por aí afora. Minha opinião é que esses jovens não são melhores nem piores do que a minha geração ou gerações anteriores. Diferentes? Sim. Melhores ou piores? Não. Descubro que esses jovens possuem um faro para a falsidade. Se você não passa no teste do cheiro, eles simplesmente descartam. Nada é mais decepcionante para eles do que um líder autoritário que fuma sem parar, não para de dar ordens, dá uma espiada no decote das mulheres e depois vem com um sermão moralista sobre os valores da empresa, integridade e respeito pelas pessoas. As gerações subsequentes à minha são mesmo diferentes. São filhos de pais separados que crescem ouvindo todo tipo de conversa insidiosa e mentirosa por parte de adultos condescendentes e sem qualquer compromisso. Como disse Albert Einstein, Albert Schweitzer, sei lá como é que fala esse nome. O exemplo não é a maneira principal de influenciar os outros, é a única maneira possível. Eles tendem a ser impacientes e querem tudo para agora. À primeira vista parecem desrespeitosos porque dizem o que pensam sem rodeios e respeitam as realizações, não os mais velhos ou os títulos. São impulsionados pela força das imagens, como é comprovado pelas tatuagens, dos piercings e, acima de tudo, são céticos em relação às instituições por crescerem numa época em que os escândalos as abalaram, da política ao mundo dos negócios, da igreja às forças armadas. Por outro lado, são autoconfiantes, adaptáveis, inovadores, entendem de eletrônica e computadores, são eficientes em várias tarefas flexíveis, tolerantes, aceitam a diversidade. O melhor de tudo é que podem ser dedicados e leais, quase fanáticos por pessoas ou instituições que atendem suas necessidades, significado e propósito. Ou seja, pelos líderes que jogam limpo, que são autênticos. Talvez pudéssemos aprender com os outros. Então ele vai falar aqui dos jovens, né? Realmente os jovens são diferentes. Mas por quê? Eles precisam de autenticidade. E quando a gente olha para a internet, a gente vê isso. Eles estão procurando isso. Eles precisam disso. Por quê? Porque eles viram pais, eles cresceram em ambientes mentirosos, onde as pessoas, sabe, não eram verdadeiras, não eram sinceras, isso frustrou muito eles. E se você for autêntico, verdadeiro, sincero, você conquista eles. E aí, eles te seguem praticamente cegamente. Isso também é muito perigoso e a gente vai precisar trazer esse equilíbrio para eles. Mas eles são ótimos. E tudo vai depender do nosso empenho em liderá-los. Para encerrar,
Ao concluir, quero partilhar algumas lições importantes que aprendi com as empresas mais bem-sucedidas com que tive o privilégio de trabalhar ao longo dos anos. Primeiro, nunca se esqueça de que liderar é servir. Seja muito exigente com as pessoas que contrata. Comemore a aceitação de um novo contratado em sua equipe e oriente-o de maneira apropriada. Defina o propósito e o significado do trabalho que está fazendo e não deixe de apregoá-los sempre que puder. Encontre meios de fazer com que o trabalho das pessoas seja mais desafiador, interessante e satisfatório. Remunere as pessoas de uma forma justa. Respeite todas as pessoas. Identifique, desenvolva e invista em seus líderes. Exija excelência e responsabilidade, especialmente de seus líderes. Insista na melhoria pessoal contínua. Reconheça e recompense realizações espontaneamente. Reconheça e recompense as realizações espontaneamente. Promova a comunidade. Procure as melhores práticas e implemente-as. Leve a tomada de decisão até o nível hierárquico mais baixo. Treine bem sua equipe e ajude-a a desenvolver novas habilidades. Confie em seu pessoal para fazer a coisa certa. Seja honesto e exija honestidade total nas boas e nas más notícias. Respeite o equilíbrio entre trabalho e vida particular. Faça as pequenas coisas que transformam uma casa num lar. Então ele traz aqui dicas para nós que são muito importantes e que resume, de certa forma, tudo que ele falou até aqui neste livro. Vou ler por último aqui que tem uma nota pessoal. O amor cura as pessoas, tanto aquelas que dão quanto aquelas que o recebem. O amor cura quem dá e quem recebe. Por isso, eu estou complementando a frase, tá? É do Dr. Carl Menninger. Eu estou complementando. A frase é: o amor cura as pessoas, tanto aquelas que dão quanto aquelas que recebem. Ponto. Dê amor. Isso vai te curar. E receba amor. Isso vai te curar. Você tem um cachorro. Faz muitas vezes as pessoas se sentirem bem, porque elas acham que elas estão sendo amadas. Deixa eu te dizer algo. O amor é uma habilidade de pessoas. Claro que os bichos, a gente ama eles amam a gente, enfim. Mas você precisa de pessoas na sua vida. E pessoas que te amem. E ame pessoas. Você quer ser amado? Ame. E você vai ver o quanto que isso vai transformar a sua vida. Mas vamos lá. Enquanto eu reflito sobre a natureza humana, fico com a sensação de que há algo mais do que apenas força de vontade e mudança de hábito envolvido quando os seres humanos decidem dar outra direção à sua vida. A verdade é que mudar e crescer exige pacientes cooperativos dispostos a fazer a sua parte. Dispostos a fazer sua parte. Mais do que isso, porém, tenho observado que as pessoas passam por modificações pessoais quando praticam comportamentos de amor, dedicando-se umas às outras, e com frequência mudam além do que esperavam ou julgavam que era possível. Em suma, passei a acreditar que o amor é poderoso. É claro que esse pensamento não é novo. Grandes pensadores, escritores, filósofos, teólogos, poetas têm enaltecido as virtudes do amor há milhares de anos. Minha fé ensina que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. No Novo Testamento há uma passagem sobre Deus e o amor. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Observe que as últimas palavras nessa passagem não são Deus age com amor ou Deus é como o amor. Em vez disso, Deus é amor, literalmente. Recentemente ocorreu-me que se o amor muda as pessoas, ele muda. Se o amor muda as pessoas e ele muda, me parece natural que Deus seja a fonte de crescimento e mudança, porque ele é amor. Em outras palavras, quando nos esforçamos para ter um comportamento amoroso, Deus tem a oportunidade de atuar na vida de quem dá e de quem recebe. Espero que este livro possa despertar algumas pessoas e levá-las à ação. Se você sente este impulso, por favor, não espere nem mais um minuto para dar o primeiro passo com essa emocionante, difícil e gratificante jornada. Jim Hunter, fevereiro de 2004. Este foi esse livro, terminando com essa questão. Deus é amor. E quando você ama e é amado, você está manifestando ali, dando oportunidade para Deus agir na sua vida e na vida das pessoas. Por isso, liderança sempre se resume a amor, a um sacrifício e uma entrega. Mas, para fazer as coisas direito, sempre existe um como. E o livro vai ensinar um pouco disso para nós. Eu espero que esse tempo, lendo este livro, tenha abençoado sua vida. Nós possamos crescer na nossa liderança servidora, servindo as pessoas com amor,
e com excelência. Liderar é influenciar as pessoas. E você pode influenciar as pessoas em qualquer cargo, em qualquer posição. Que Deus te abençoe e que você possa ter sido inspirado a ser um líder melhor na leitura deste livro. Deus te abençoe.